e hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é o 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. O item 8, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre, página 35. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que acreditava bem pequenos e que desprezei porque não era de sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, que posição ocupaste, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproxima dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devesse guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada terrestre, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha da França. Para o esclarecimento da leitura, passamos a palavra aos amigos João Balbi e Sérgio Bebiano. É uma alegria renovada estar aqui com vocês. Essa oportunidade magnífica que nos é oferecida pela espiritualidade de, juntos, procurarmos entender o que Jesus, naquela época, quis dizer para nós. O Evangelho de Jesus ainda é muito mal compreendido, porque nós já estamos no século XXI e muito poucas pessoas dão um valor mínimo para esse aprendizado. Logo que eu cheguei a casa aqui, eu estava comentando que quando eu era novo, agora estou velho, né? Eu tinha 14, 15 anos, então eu não tinha acesso ainda a essa obra aqui magnífica, né? Que a espiritualidade passou para nós, interpretando o Evangelho para nós. A gente tinha só o que estava na Bíblia, o Novo Testamento. Então, eu achei tanta incoerência, entendeu? Que eu fiquei até desiludido de ler uma obra daquele jeito, entendeu? Então, logo que eu tomei conhecimento dessa obra aqui magnífica, que eu convido a vocês para estudarem ela, né? Não é igual nós estamos fazendo aqui, sabe? Não só ler a obra. Eu gostaria de pedir
a vocês que eu pudesse voltar aqui no capítulo, esse capítulo 2, que se intitula Meu Reino deste Mundo, e ler para vocês aqui, ó, que interessante esse diálogo que Jesus manteve com Pilatos. Pilatos era o governador da Judéia naquela época, na época que ele que ordenou, o julgamento do nosso querido Jesus. Então ele fala assim, ó, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és rei do judeu? Respondeu Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda, olha só a palavra-chave aqui, ó, por isso que eu quis ler. Meu reino ainda não é aqui, ou seja, não é desse mundo físico. Olha só, uma palavrinha de nada aqui muda, ajuda a gente no entendimento. Jesus, naquela época, ele não podia realmente comentar a vida futura, que é o mundo espiritual. Nós podemos verificar que a obra de mensagem de Jesus, as mais completas são as parábolas. E ele sempre faz uma analogia, não é isso? O reino dos céus é semelhante a isso, é semelhante àquilo. Esse reino dos céus é o quê? O mundo espiritual, que ele não podia falar mundo espiritual, mas o reino dos céus. Certo, gente? Olha só, essa compreensão que tem que ficar clara, muito clara. Agora, fica evidente que Jesus não é rei conforme nós entendemos aqui, a maioria das pessoas, né? Quando o mestre respondeu a Pilatos, sou rei, mas meu mundo não é deste mundo, certamente foi porque nós ainda não tínhamos o preparo para compreendermos que ele é o governador, ou seja, a entidade espiritual responsável pelo progresso evolutivo do nosso planeta. A gente fica pensando, sabe, quando eu estudava o Evangelho assim pela primeira vez, eu tentava me localizar lá onde Jesus estava, para ver se eu me inteirava melhor, se a mensagem dele podia entrar na minha mente e depois no meu coração. Então fui estudar as cidades que ele passava, como que era na realidade naquela época, né? Então Jerusalém, que era a capital dos judeus naquela época, ele era uma cidade cosmopolita. O que é cosmopolita? É uma cidade que tem gente de todas as raças. Aí eu vinha compreender por que no Novo Testamento lá coloca, e Jesus entrou no pátio do templo, pegou um chicote e bateu nos outros. Eu fiquei encabulado com isso na época que eu li, eu era jovem, entendeu? Eu falei, mas se Jesus veio pregar a paz, trazer a humildade, o perdão, como que ele pode chegar e bater nas pessoas? Por isso que eu fui procurar saber como que era Jerusalém naquela época. Aquelas pessoas que eles colocam aí que Jesus chicoteou, eles tinham lojas lá, barraca, né? Igual Aparecido do Norte tem aí na Igreja Católica, né? Todo mundo pagava imposto, tudo. Como que Jesus podia fazer aquilo? E outra, os fariseus, né, que eram os padres daquela época, estavam procurando um ardil qualquer, formar uma armadilha. É isso, igual da mulher adúltera, que foi uma armadilha que fizeram para Jesus pudesse cair e contradizer a lei mosaica e ser preso. Então a gente tem que procurar entender realmente qual que é a mensagem que Jesus quis passar para nós, porque senão a gente fica sem entender e muito menos colocar em prática. Eu estava comentando com o Sérgio aqui que para a gente se intelectualizar, aí a gente entra numa faculdade, aí 5, 6 anos você tem um título acadêmico. Agora, e para moralizar? Aí leva milênios. Por isso que a área tecnológica está muito na frente da moral. A gente pega uma coisa maravilhosa, igual um celular, entendeu? E a pessoa fica fazendo joguinho naquilo ali, entendeu? Quer dizer, a pessoa não sabe utilizar aquilo ainda. Acho que até, me perdoe, mas parece que essa aparelhagem, essa tecnologia veio fora de época.
a gente vê que a grande maioria das pessoas, eu estou falando grande maioria, né? Não sabe utilizar um recurso maravilhoso, tecnológico, igual é. Hoje a pessoa não precisa nem comprar livro mais, não precisa quase nem ir na escola mais. A pessoa que tem uma coisa, não precisa, não, ali está tudo ali, o mundo inteiro está na palma da mão da gente. Então, quantas dúvidas eu tive e tinha que ficar horas e horas para recorrer, para me sanar aquele problema que eu estava querendo, aquela dúvida. Hoje, essa fração de segundo, você sabe tudo. Então, a realeza de Jesus aqui, Jesus é muito mais do que representa a palavra rei no nosso vocabulário. Hoje, com o advento do Espiritismo, aqui no Ocidente, eu coloquei aqui no Ocidente porque no mundo ocidental é que realmente é divulgado mais Jesus. Lá no Oriente, eles já eram reencarnacionistas há muito mais tempo que nós, muito antes de Jesus vir aqui, né? Muito antes. Então, eu coloquei aqui no Ocidente porque a gente sabe que Jesus, ele, com o advento do Espiritismo para nós, os ensinamentos que a espiritualidade nos passou, Jesus é um espírito tão velho, tão antigo, entendeu? Que ele participou da formação do planeta Terra. Agora vocês imaginam a idade de Jesus. Ele participou da formação do planeta. Hoje, eu imagino, né, tem algumas religiões aí que falam que Jesus vai voltar. Que ele voltar não tem jeito mais, porque naquela época, um espírito que eu tenho uma confiança muito grande, colocou que para Jesus manifestar aqui na carne, igual ele manifestou, demorou quase 900 anos do nosso calendário. Porque Jesus não tinha mais nem perispírito mais. E ele não poderia derrogar as leis divinas, né, que são estatuídas por nosso Pai, Deus. Então ele tem que refazer aquilo tudo, é a descida vibratória, que chama, descida vibratória de Jesus. O sofrimento de Jesus foi esse. Estava num paraíso, uma coisa maravilhosa, e chegar aqui nesse lamaçal que é o planeta Terra ainda, aqui, né, na nossa vibração pesada. A mesma coisa que a pessoa entrar de fraque, cartola, e entrar numa pocilga. Desculpa a comparação, mas é mais ou menos parecido com isso. Então, esse depoimento da rainha da França aqui, isso nos mostra claramente que não é esse poder temporal que nós temos aqui, é que nós vamos levar para o mundo espiritual. Estava comentando com amigos ali agora, que só tem duas coisas que a gente leva para o mundo espiritual. Só duas coisas que nós, quando desencarnar, nós vamos levar para lá. São as coisas boas e as ruins que a gente faz. Porque nós temos que ver o seguinte: a justiça divina nos julga de modo muito diferente da justiça humana. A justiça humana nos julga pelo nosso erro. E a justiça divina nos julga pelo erro, mas julga pelo acerto também. Olha só que diferença. Todo mundo é passível de errar. Uma colega nossa aqui da casa estava comentando comigo, a hora que eu entrei na casa aqui, que o Papa foi puxado, não é isso? Por uma adepta lá, e ele instintivamente deu um tapa na mão daquela adepta, né? Depois se desculpou. Aí muita gente pode julgar o Papa mal, mas aconteceu uma coisa parecida comigo, sabe? Uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, eu sou muito conhecido aqui, porque tem 30 anos que eu estou aqui, né, Sérgio? Então, eu sempre prego que a gente que é muito conhecido tem uma desvantagem muito grande dos outros que não são. Porque você vai na rua aí, você faz qualquer coisa errada. Ah, lá o João Balber, está vendo? Ele é muito bonzinho lá dentro da casa espírita aqui, está vendo o que ele faz? Numa ocasião, eu não vou contar o caso todo, porque não há necessidade, eu respondi uma pessoa mais abruptamente, entendeu? Então ele falou: você é espírita, faz isso comigo? Eu falei: eu sou espírita, mas não sou santo ainda não. Respondi assim. Então, cabe muito ao caso do nosso Papa aí, né? Então, certamente, não é isso? A gente, quando desequilibra,
todos nós, quando nós nos desequilibramos, nós voltamos à animalidade. É o instinto é que age, não é a razão que age. Por isso que o equilíbrio é a coisa mais importante para que nós possamos conviver com tudo, não só com as pessoas, mas com o ambiente, inclusive, certo? Então, esse depoimento da rainha aqui, quase que não gasta muito comentário, não, né? Então, coitada, né? Como que ela se sentiu pequena, vamos colocar assim, quando ela se reconheceu lá no mundo espiritual como um espírito irmão de todo mundo, né? Porque naquela época até o sangue era diferente. Eu sou de sangue azul, agora você vê, ninguém nunca teve sangue azul, mas eles falavam isso, né? Para ser diferente. Então ela chegou lá, a humilhação que foi colocado para ela, né? Ela sentiu aquela humilhação, coitada, de ver que uma serva dela estava acima dela lá na vibração melhor do que ela, né? Então vamos tentar nunca nós desequilibrar, para que o instinto da gente não impere. Viu? Sérgio. Obrigado, João. Muito bem. Meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Que maravilha. É um prazer a gente estar aqui hoje, nesse dia tão especial. Quarta-feira, meus queridos, é um dia que eu tenho um carinho mais que especial de todos. E eu vou explicar por quê. Esse estudo do Evangelho, ele tem um significado muito importante para mim. Não só o significado do estudo, do aprendizado, mas o que ele representou na minha vida, e em função desse estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é que ocasionou e gerou e deu o resultado de tudo que vocês estão vendo aqui. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui toda quarta-feira, às 19 horas, começou há muito tempo atrás, lá na casa do meu pai, que está aqui, sou Chiquito. Né? Começamos na cozinha da casa do papai. Eu, papai, mamãe e meus irmãos. Minhas 3 irmãs e meu irmão. Só nós, na cozinha, seguindo a orientação de um grande espírito, amigo meu, que eu sou um eterno devedor, irmão Eugênio, lá da Fraternidade Espírita, irmão Glacos. Foi onde eu conheci a doutrina espírita. Apesar de morar aqui em Divinópolis, eu tinha um trabalho em Belo Horizonte. E naquela época, né, todos nós sempre passamos por situações difíceis dentro do lar e tudo mais, e na vida, enfim. E eu sempre pedia as orientações lá na fraternidade. O que eu faço? Aí eu disse, não, vão lá. E lá também tem, lá eles chamam de receituário mediúnico. Aqui a gente chama de acolhimento fraterno e tratamento espiritual. É a mesma coisa, só muda o nome. E aí passei lá todas as situações e veio lá as orientações para mim, que eu deveria fazer, ler alguns livros, tomar passe, água fluidificada, fazer isso, fazer aquilo, e lá embaixo estava assim, implante o culto do Evangelho no lar. Aí eu fiz tudo. Li os livros que estavam lá, tomei água fluidificada, tomei o passe, em culto do Evangelho no lar, isso tem ainda trabalho demais. Ou mexer com esse trem, não. Fazer curso, juntar a família toda, convidar, ninguém vai querer ir, não na casa do meu pai, não, que tem todo, não, mexer com isso não. Fiz as outras coisas de menos o culto do Evangelho no lar. E passaram-se os meses, e as coisas não melhoravam, só piorava. E eu pedindo, que a gente tinha uma pedição, né? Os espíritos, André Luiz, doutor Bezerra, não sei mais quem. E era aqui os católicos pedem para tudo quanto é santo, eu pedia para tudo quanto é espírito. E a dona Mariana, que era uma senhora lá da fraternidade, que eu tenho um carinho todo especial, eu chegava perto dela e dona Mariana, as coisas não estão melhorando, está muito difícil. Ela disse, vamos lá de novo fazer o receituário mediúnico, que é o tratamento espiritual, né? Tinha passado uns 6 meses, e lá vai eu. Fui lá, relatei tudo de novo, o que estava acontecendo, a atendente fez lá e tudo. E aí veio a resposta, que vinha por carta, pelos espíritos, psicografada. E aí veio a carta lá, do mesmo irmão Eugênio, mas só veio uma frase. Que eu estava assim, o que eu faço? Aí eu estava assim, eu já vos disse, implante o culto do Evangelho no lar. Eu disse, nossa, que vergonha. Chamei o pai, chamei a mãe, chamei meus irmãos, fizemos o culto. E começamos
quarta-feira, 19 horas, lá na cozinha da casa do papai. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a conhecer o movimento espírita de Divinópolis. O pessoal ficou sabendo que eu estava fazendo o culto no Evangelho na casa do pai. Aí começou, posso ir lá? Pode. Aí foi chegando um, outro, pode. Também pode. Aí foi chegando mais um, chegou mais outro. Aí não cabia na cozinha, nós fomos para a sala. Na sala não cabia, sala, copa, cozinha, não cabia mais ninguém. Aí construímos um sobradinho na casa do papai. Fizemos lá um andar em cima. Aí eu falei, já que faz um banheirinho, faz uma biblioteca. Naquela época eu já tinha bastante livros. E aí eu chamei essa pessoa que eu tenho um carinho especial, né? Sou um eterno devedor, que eu vou gastar um monte de reencarnação para pagar o que esse homem aqui fez para mim e para minha família. Na época, né, me recebeu com muito carinho lá no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, para a reunião mediúnica, onde a Márcia começou a trabalhar, minha esposa, que era médium também, já nem sabia. Enfim, seguindo toda a orientação da Fraternidade Irmão Glacos. E com o passar do tempo, o estudo do Evangelho foi progredindo, foi chegando aquele monte de gente, aí não cabia mais ninguém no estudo do Evangelho, passamos a fazer o estudo do livro dos médiuns na segunda-feira, sempre eu e o Sr. João como facilitador, toda quarta-feira, toda segunda-feira. E aí deu a ideia de construir esta casa. Aí eu e minha esposa, nós construímos aqui, e o estudo do Evangelho, que era feito lá na casa do papai, toda quarta-feira, 19 horas, continua sendo feito aqui, toda quarta-feira, 19 horas. Eu estava comentando com o Sr. João aqui, antes da gente iniciar, com esse mesmo livrinho aqui, gente, olha, já está velhinho já. Nós fizemos esse estudo no dia 7/1/2009, lá na casa do papai. Depois fizemos o estudo já aqui, nesta casa. É o livro todo. Essa lição aqui foi feita. Que aí a gente pega o livro em 7 de janeiro de 2009. Depois fizemos em 14 de janeiro de 2015, já aqui. E hoje, 8 de janeiro de 2020. Cada vez que a gente estuda o Evangelho, são 5 anos para estudar o Evangelho inteiro, uma vez por semana, durante 1 hora, olha só. Então eu tenho um carinho muito grande com esse estudo aqui, porque ele faz parte da história da minha vida, né? Como o Sr. João faz também, né? Foi através do Sr. João que eu comecei na área mediúnica e tudo, então eu quero externar aqui de público aqui o meu eterno agradecimento. Bom, e essa lição eu pedi a coordenação do estudo desta casa que colocasse eu e o Sr. João hoje, que escalasse nós dois como facilitadores, porque essa lição, eu acho essa lição uma das lições mais lindas do Evangelho. Todas são, mas essa eu tenho uma preleção especial por ela. Porque ela nos ensina muito. Eu leio ela muito, eu sei ela de cor e salteado. Só não consigo colocar ela 100% ainda, talvez, em prática. Mas eu estou a caminho. E eu acho que todos nós deveríamos fazer isso. Eu acho não, eu tenho certeza. Que todos nós deveríamos fazer isso aqui. Uma rainha, né? E ela fala, né? Rainha eu fui entre os homens, olha só. Rainha pensei chegar no reino dos céus, mas que desilusão, que decepção. Quando lá cheguei pensei que ia ser recebido como rainha, e quando lá cheguei vi que acima de mim, mas muito acima, estavam os meus servos, aqueles a quem eu não considerava por não terem sangue real nas veias, olha só. Eu acho muito bacana quando ela fala, aqui não olha o cargo que ocupastes, nem os bens que possuístes, e sim o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes, olha só. Então é isso que vale, é o que o Sr. João falou, a gente só leva isso daqui mesmo. E tem umas perguntas, vocês podem fazer as suas, né? O pessoal já me entregou pergunta aqui antes aqui do início do estudo, e a pessoa fala assim, o que realmente acontece com os espíritos que, quando encarnados, eram extremamente apegados ao dinheiro ou aos bens terrenos? Olha, infelizmente, meus queridos, é um grande sofrimento. Um grande sofrimento. Um desespero, não raro, acontece. Porque muitos deles, não raro, ficam apegados ainda a esses bens terrenos. Ficam ali apegados às coisas aqui ainda, né? Tem muitos espíritos dessa natureza que sequer sabem que desencarnaram. Eles estão
tão apegados às coisas, tão perturbados, numa mente tão perturbada ali, num processo de cristalização mental tão grande daquela época, que ainda acha que está vivo. Entre nós, aqui está vivo. Mas só que ele está tão perdido que ele não está conseguindo compreender o que está acontecendo com ele e não consegue compreender por que ninguém responde para ele, por que ninguém faz o que ele manda, já que ele estava acostumado aí. Outros, às vezes, que já sabem que desencarnaram, choram. O remorso, muitas vezes, é muito grande. Tem outros que já ficam irresignados, que não aceitam a morte, sabe que morreu, mas não aceita a morte do corpo físico. Ali, né, querem voltar a qualquer custo. Ali, nas reuniões mediúnicas que nós trabalhamos, o Sr. João, né, é um expert nesse assunto. E na qualidade de dirigente das reuniões, aqui nós trabalhamos ativamente nessa área, e eu converso com os espíritos aqui praticamente todos os dias, como eu estou conversando com vocês aqui agora, de uma forma muito tranquila, muito natural. E esses espíritos às vezes chegam e falam assim, não é justo, agora que eu ia aproveitar a vida. Eu tenho muito dinheiro, eu te pago, eu sei que vocês têm poder, eu sei que vocês aqui são poderosos, pode falar, eu prometo que eu pago muito dinheiro para vocês, mas me volta para o meu corpo. Eu não posso morrer agora. Olha para você ver, o desespero. Não é justo, você não sabe o tanto que eu trabalhei, o tanto de dinheiro que eu ganhei, agora que eu ia aproveitar, e agora eu morri. Não, eu volto lá, eu te pago, quanto é que você quer? Olha para você ver, esse é o diálogo que a gente tem com essas entidades muitas vezes ali, né? Eu me recordo de um, Sr. João, que ele sabia que tinha desencarnado já. Ele não desencarnou, morreu, né? Que desencarnar é desapegar de tudo. Mas ele já tinha realmente desencarnado, ele sabia, ele tinha essa consciência. E conversando com ele, eu falei assim, não, E aí falando com ele, mas por que você está lá? Ele estava lá no lar dele ainda. Ele estava lá ainda. Aí a espiritualidade, né? Pela benevolência divina, trouxe ele na nossa reunião para a gente poder conversar com ele. E ele falava assim, não, eu tenho que voltar para lá, Você ficando doido, me libera aqui, você está me prendendo aqui, eu tenho que ir lá cuidar do meu dinheiro. Eu tenho que tomar conta do meu dinheiro. Eu tenho que proteger meu dinheiro, porque aqueles urubu lá, né? Está tudo em cima dele, mas eu escondi. Sabe onde é que eu escondi? No assoalho, ninguém sabe. Conta não, viu? Olha para você ver. Está escondido, ele está lá procurando para todo lado, e eu fico lá, vigiando meu dinheiro. Está escondidinho. Ele sabia que eu tinha. Eram os genros, eram os filhos, as filhas. Tudo em cima ali para poder pegar o dinheiro dele. E eu falava com ele, meu amigo, mas você não precisa disso mais. Olha que você já tem ciência de que você já abandonou seu corpo físico, aquele seu corpo físico morreu. Não importa, dinheiro é meu. E eu vou te falar, você tá muito enganado, eu não roubei não, viu rapaz? Eu não roubei não, eu trabalhei, aquele dinheiro eu ganhei honestamente, com suor. Ele é meu. Então é meu de direito, eu não roubei de ninguém. Assim, tá certo, você trabalhou, mas agora você não precisa. Não precisa, sim, o dinheiro é meu. E aí aquela dificuldade. Muitas vezes a gente gasta muitas reuniões, o espírito vai e volta, até que realmente pela dor dele, pelo sofrimento muito grande do espírito, porque ele sofre demais. Ele está tão denso, está tão perto de nós aqui, tão no nosso meio, que é como se ele tivesse realmente encarnado. E ele sente as mesmas sensações. Sente fome, depois o Sr. João, né, pode aqui completar a resposta para vocês. Sente fome, sente sede, sente frio, sente dor, machuca. É como se ele tivesse encarnado. Mas ali aquela ganância, ou no caso, por exemplo, de vingança, é o ódio que os alimenta, ou a ganância que os alimenta. E fica lá, naquela situação. Tem um caso interessante, nos conta a Espiritualidade Amiga, tem um livro bacana que eu gostaria até de sugerir a leitura para vocês, foi até tema de uma palestra minha, se chama Velório na Hora do Adeus, e o livro se chama também Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio, esse espírito maravilhoso. Luiz Sérgio nos conta vários relatos de vários espíritos, na condição de desencarnado, como eles chegam no plano espiritual. E aí, em muitos casos lá, ele conta que um político, na época, um deputado, chegou e deixou no testamento que ele queria ser enterrado em pé, dentro do caixão, mas em pé. E a alegação dele é que durante a vida ele jamais havia se curvado para alguém.
E não seria na hora da morte que ela haveria de fazê-lo. Queria se entrar em pé para não se curvar, olha só, coitado. Um outro, nos Estados Unidos, deixou no testamento que ele gostava tanto do carro dele, que ele queria ser enterrado dentro do carro. E lá se respeita isso, e foi feito. Fizeram a cova, botou o carro lá, colocou ele lá dentro do carro. Deve estar dirigindo, passando marcha lá até hoje, né? A gente brinca assim para se contrair um pouquinho, mas é verdade. Porque o apego, dependendo do apego, ele pode ficar lá durante séculos. Séculos. Porque fica lá, né, sofrendo, mas está lá, junto aos despojos do corpo físico. Um outro caso, ali, teve um caso no Rio de Janeiro, aqui no nosso país, que o traficante, né, a esposa dele morreu, e ele foi e mandou fazer um túmulo enorme. Ali colocou cama, colocou TV, colocou geladeira, bebida, tudo ali. E colocou o caixão dela em cima da cama. Olha, você vê, fez aquele túmulo enorme, colocando tudo que tinha um quarto ali. Um farol moderno, isso mesmo, né? E olha para você ver, dependendo da situação, aquele espírito pode ficar ali durante muito tempo, porque essas pessoas extremamente apegadas a essas coisas, imagina ali, com bebidas e tudo mais, ali fica ali tentando, aquela situação realmente é muito triste, sabe, meus queridos? Tem uma passagem para encerrar a resposta aqui, o Sr. João completar se ele desejar. Uma história que eu ouvi que diz que Alexandre o Grande, né, o grande conquistador, quando ele estava ali, ele disse, no dia da morte dele, ele falou assim, olha, quando eu morrer, ele deixou lá as orientações para os seus generais. Ele falou assim, quando eu morrer, eu quero ser enterrado da seguinte maneira, eu quero que o meu caixão seja carregado pelos médicos aqui do meu reino aqui. Vai ser os meus médicos, eu quero que eles carreguem o meu caixão. Quero também que os meus tesouros sejam espalhados daqui até o túmulo, para que seja aqui, passando por cima deles, o meu caixão carregado pelos médicos. E quero que o meu caixão esteja com a tampa aberta, e que as minhas mãos estejam de fora do caixão balançando. Os generais acharam aquilo lá um tanto quanto estranho. Mas, general, mas por que aí, né, você quer deixar isso? Primeiro, porque eu quero dizer o seguinte, para que os médicos possam ter a certeza de que eles não são deuses, e que a gente morre, e eles não têm capacidade para nos salvar. Então eles vão carregar meu corpo. Segundo, que todo o meu tesouro espalhado pelo chão, de que aqui a gente usa o que está aqui, e a gente passa tudo por cima disso aqui tudo e não leva nada. E terceiro, que as minhas mãos estão para fora do caixão para lembrar que quando a gente chega de mão balando. E quando a gente vai também de mão amanando. A gente não leva nada. Olha só. Não sei se é da autoria dele, mas o ensinamento prevalece para todos nós. Então, meus queridos, que nós possamos refletir aqui sobre isso. Porque no plano espiritual, não tem esse negócio de dar carteirada lá, não. Chegar lá, né, Dr. Francisco, nosso querido amigo, juiz, né, presidente da República, eu chegar lá com o meu crachá, Sérgio Bebiano, presidente do Centro Espírita, Jesus Azar, vai para o fim da fila, filho. Você é o mais pecador de todos, que você não fez serviço direito, entendeu? Quanto mais aqui a responsabilidade, maior será pedida. Ou seja, muito será pedido a quem muito foi dado. Olha só. Então a gente que tem, né, quem tem o poder da caneta, tem uma responsabilidade muito grande. Os nossos dirigentes, com uma canetada, uma assinatura, milhões e milhões e milhões de pessoas podem ser prejudicadas ou beneficiadas. Imagina a questão espiritual disso aí. É muito sério. Então, não se olha o cargo que ocupastes, nem os bens que possuístes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugaste. Não adianta dar carteirada no plano espiritual, não, porque lá não funciona, não. É só a malinha das coisas boas, né, Sr. João? Não é? Fique à vontade. Obrigado. Muito bem. O Sérgio contou algumas histórias aqui de reunião mediúnica que ele dirigiu, presenciou, e me fez lembrar uma coisa muito importante, que eu sempre digo para as pessoas do meu relacionamento, meus amigos: o conhecimento é o maior fator de felicidade que a pessoa pode ter. Explico. Quem não tem conhecimento da vida futura, do mundo espiritual, sofre demais, coitadas.
Quando vai chegar numa idade igual a minha, assim, a pessoa já fica rezando para tudo quanto é santo e não adianta, porque ninguém fica para semente aqui. Quando a pessoa detém esse conhecimento aqui, por isso que eu digo que a maior felicidade que nós podemos ter é o conhecimento. Por quê? E quem que é autor disso tudo é a doutrina espírita, que nos propicia ter esse conhecimento de que nós não morremos, que nós somos imortais, que nós somos responsáveis por tudo que fazemos, de bom e de negativo. Um espírito convicto, igual nós, na hora do nosso desencarne, nós vamos até facilitar os técnicos desencarnatórios, nos desligar. Porque quando a gente desencarna, técnicos, médicos lá do mundo espiritual vêm fazer seccionar o laço que nos une, não é isso? Ao corpo físico, o espírito ao corpo físico. É uma espécie de uma operação mesmo. Quando a pessoa fica, igual o Sérgio colocou aqui, apegado às coisas materiais, coitados, eles sofrem demais, porque eles ficam com a vibração tão ruim, entendeu? Que fica difícil desligá-lo, a pessoa demora a desencarnar. E outra coisa que eu queria colocar para nós aqui, muito se diz que, inclusive espírita, quando eu desencarnar eu vou para o nosso lar, vou não sei para onde. Ninguém vai para lugar nenhum. Quando a gente desencarna, a gente é atraído para o lugar que nós merecemos. Olha só, já é justiça divina imperando, olha só que justiça maravilhosa. Você vai para o lugar que você merece. Então, coitados desses espíritos que ficam muito apegados à matéria, eles vão ficar apegados à matéria mesmo aí, ó. Os títulos da Bolsa de Valores, o dinheiro que ele tem, os imóveis que ele tem, ele fica preocupação danada. Há muitos anos atrás, eu tinha alguma coisa, não é isso? Então, baseado nisso aqui, eu distribuí as coisas, não tem nada em meu nome, nada, nem esse carro que eu ando nele aí não me pertence mais, porque eu já estou desencarnar o quê? Perder a carne, perder a matéria. Matéria não me interessa mais. É importante, né? Quando a gente fala assim, a pessoa não pode levar o pé da letra, não. O Espiritismo não prega pobreza nem nada, não. Nem tristeza, nem nada. O excesso é que é negativo. O Aristóteles falava assim, tudo que é muito não presta, e tudo que é pouco também não presta. O que ele quis dizer aí para as pessoas? Ser equilibrada. É o equilíbrio, é o meio. Então, para facilitar o nosso desencarne, nós temos que conhecer como que é. E aqui fala tudo isso. A doutrina espírita explica, não é isso? Facilmente, para a pessoa entender que realmente o nosso reino também, não só de Jesus, mas o nosso reino também não é daqui, desse mundo. O nosso reino é a nossa consciência tranquila, equilibrada. Então é preciso que nós tenhamos um pouco de paciência, entendeu? E evoluir, não rapidamente, igual eu coloquei aqui a parte tecnológica. É devagar mesmo, entendeu? É degrau por degrau. E uma ocasião eu estava lembrando que um professor meu colocou assim, ó, esse conhecimento aqui era de matemática. É uma escadaria. Você está nesse degrau aqui, se você pular um degrau, para andar depressa, quando chegar lá em cima, você vai precisar de voltar cá embaixo para prender aquele degrau que você pulou. Olha só que coisa interessante. Isso há 60 anos para trás. Então, isso nunca saiu da minha cabeça, sabe? Então, quando a gente lê uma obra espírita, é uma coisa, você lê uma obra espírita. Agora, você tem que estudá-la. Primeira vez que você fica empolgado, lê tudo, entendeu? Eu estava falando com o Sérgio aqui que eu aprendi a estudar uma obra. Eu leio um parágrafo, se eu não entendi perfeitamente, eu não passo para frente. Aí você está estudando a obra, aí você vai compreender tudo. Então,
No meu conceito, a doutrina espírita é o maior facilitador para a gente sofrer menos. Não vou falar que não vou sofrer, todo mundo tem, nós somos ainda, não é isso? Até o Papa outro dia disse que deu um tapa na mão da criatura lá, né? E eu estava falando que aconteceu parecido comigo, é que nós não somos santos ainda. Então nós temos que procurar, entendeu? O equilíbrio, para que o instinto não impere. Quando você desequilibra, o seu instinto é que reage, e a razão fica para trás, entendeu? Você tem que agir com a razão. Sérgio. Muito bem. Aqui tem uma pergunta que a pessoa fala assim: uma pessoa que foi aqui muito rica, mas não ajudava ninguém, nunca fez uma caridade, só viveu para si mesma, na próxima reencarnação pode vir em situação difícil? Olha, o aprendizado, meus queridos, muitas vezes ele requer dor, infelizmente. A reencarnação, na verdade, é uma bênção divina. É através da benevolência de Jesus, né, para com todos nós aqui, que vai nos dando a oportunidade do aprendizado. O processo da reencarnação é uma reeducação. Então, é como uma analogia aqui, pobre um pouco, mas serve de exemplo, é como se fosse um aluno que está cursando o ano inteiro, não foi muito bem em uma matéria, e na próxima reencarnação vai ter que voltar para aprender aquela matéria lá. No próximo ano vai voltar para aprender aquela matéria. E a reencarnação é a mesma coisa. Você não foi bem numa situação, na próxima reencarnação vai ter que voltar para aprender aquilo lá. É o degrauzinho que você pulou lá embaixo, vai ter que voltar e passar pelo degrau novamente. Porque um processo evolutivo, ele é completo. Então, ele vai depender realmente de várias reencarnações, não raro. E às vezes uma pessoa dessa natureza, extremamente gananciosa, que só prejudicou as pessoas, que só viveu para si, ele pode voltar numa situação paupérrima, ele pode voltar como um mendigo, por exemplo. Aqueles a que ele passava pela rua e cuspia, e não ajudava em nada, não fazia nada, pode voltar numa situação dessa, para ver o tanto que sofrem essas pessoas. Porque às vezes as pessoas têm que sentir na pele como que é para que possa ali aprender. Então, essa questão de na próxima reencarnação, como é que eu vou estar vindo? Depende de quem, de quê? Depende de você e de que você fez ou de que você deixou de fazer. Olha só, às vezes a pessoa assim, eu estou aqui resgatando meus débitos, pagando meus... Está nada. Não tem nada disso não, você está se reeducando no processo. Deus está me punindo, né? Vai com Deus punir? Deus é só amor e bondade, Deus jamais pune. Deus é um Pai amoroso, um Criador fantástico, maravilhoso. Ele nos dá um processo, uma nova oportunidade de aprendizado. A pessoa vem, não aprende, como um aluno na escola, que mata a aula, ele está lá. Tem um professor está lá, os livros estão lá, ele não vai na escola, ele não vai na faculdade, ele mata a aula, enfim. Ele não estuda, ele vai ter que voltar de novo, para aprender aquela matéria novamente. E quantas vezes forem necessárias. Assim é a reencarnação. Então não tem nada de Deus nos punindo, não. Você está apenas colhendo o fruto do que você plantou. Tem uma passagem que eu gosto muito no Evangelho de Paulo, o apóstolo, numa carta de Paulo, né, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, Paulo falou assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olha só. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então a gente colhe o que planta. Jesus, há 2000 anos, falou assim: a cada um de acordo com as suas obras. A ciência, na terceira lei de Newton, fala assim: lei de ação e reação. A doutrina espírita veio falar lei de causa e efeito. É tudo a mesma coisa. Só muda as palavras, o sentido é o mesmo. Ou seja, não tem como você plantar tomate e colher abóbora, não. Você plantou espinho, meu amigo, você vai colher espinho. Plantou pedra, vai colher pedra. Quer colher flor? Plante flor. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha só. Você semeia o que você quiser, mas não reclame do que você vai colher. Semeou o vento, vai colher a tempestade.
A vida, meus queridos, é como se fosse um eco. A vida te devolve o que você dá para ela. Você sobe no cume de uma montanha e vai lá, é como se fosse um grande eco. Você chega lá no cume da montanha e fala assim: ódio, rancor, maldição, ingratidão. Você vai escutar isso tudo de volta. Mas se você gritar amor, paz, benevolência, gratidão, vai escutar de volta também. Você jogou, você recebe de volta. É assim que funciona, é como um dedo apontando para você aqui. Ó. É assim que funciona. Então, a vida, Deus nos dá, é como se for aquela parábola que eu gosto demais também, a parábola dos talentos. Então, você chega nessa reencarnação com uma programação, nós vamos ver isso nas obras de André Luiz, nos processos reencarnatórios, as programações, tudo lá, né? E vocês vão ver como que a gente vem com uma programação. Né? Todos nós, a gente, no plano espiritual, é muito bem, não é uma reencarnação nossa, de qualquer maneira, desce lá. Reencarna lá, em qualquer lugar. Não existe esse negócio de reencarnar de qualquer jeito, qualquer lugar não. É tudo um processo. Você não está lá no seu lar, por acaso não. Você está casado com aquela pessoa porque você é ali realmente. Os seus filhos estão seus filhos porque eles são espíritos com afim, que têm afinidade ou desafetos, que veio com o processo para reconciliação. Então não tem nada por acaso. Não tem nada ao acaso nisso aí não. Tudo está no lugar certo. A gente é que vê tudo torto. Essa é a verdade. Então, o processo reencarnatório, a gente tem uma programação. E aí chega aqui, a gente não segue. Esse é o problema. Então, nós temos os talentos. E aí, o que você vai fazer com esses talentos? Nos ensina a espiritualidade, André Luiz, Emmanuel, a prova da riqueza é uma das mais difíceis que existem. É uma das mais difíceis. Como também aquelas provas do grande sofrimento. Que a pessoa tem que passar aqui por diversas situações. Às vezes a pessoa chega no plano espiritual, porque no plano espiritual o que acontece? Abre-se a consciência. Da grande maioria dos espíritos, assim, tirando as reencarnações compulsórias, uma boa parte das reencarnações, o espírito participa da programação do seu processo reencarnatório. Olha só que coisa bacana. Aí você vai passar por isso, passar por aquilo. E como você está no plano espiritual, né, Sr. João? Aí o caboclo vê que na reencarnação passada ele fez tanta coisa ruim, tanta coisa errada, não, eu tenho que melhorar. Eu quero vir, e ele quer resolver o problema de tudo que ele já fez em várias reencarnações passadas, em uma única reencarnação, coitado. Ele fala assim, não, já que eu tenho que aprender, então eu quero vir cheio de problema. Me fala assim, eu quero vir sem perna, eu quero vir cego, eu quero vir mudo, eu quero vir surdo, eu quero cheio de defeitos, de deficiências. A espiritualidade olha para ele assim, não, filho. Você não dá conta de uma prova desse tamanho não, senhor. Nós sabemos, é muito difícil. Não, porque aí eu resolvo um monte de coisa de uma vezada só. Não, vamos fazer o seguinte, vamos devagar. Você vai vir assim, caolho. Você vem só caolho nessa, depois não melhora um cadinho, tá? Acabou com muita resistência, vem caolho. Chega aqui caolho, desgraça da vida, vem caolho para você ver. Entendeu? E reclama. Já pensou se ele viesse com aquele monte de outros problemas? Então a espiritualidade superior, elas conhecem as nossas limitações. Sabe até aonde a gente pode chegar. A questão é, o que nós fazemos com a nossa reencarnação? O que nós estamos fazendo com esse aprendizado? Que ele é muito curto, meus queridos. A nossa reencarnação é muito curta. Se a gente tirar aqui, do nosso tempo de vida, que jura aí, né? 90, vamos colocar até 100 anos. Alguns passam até um bocadinho do mais do 100, mas está lá. Uma hora vai desencarnar, né? Mas você tira da nossa reencarnação, você tira a infância. Você está na infância, não pode fazer muito pouco. Depois você tira a madureza, porque aí você também já está ali, já está cambaleando, está mais para lá do que para cá, né? Já não está aguentando muita coisa não. Aí sobra o meio, que é onde você tem energia. Só que esse meio você tem que cuidar da sua família, você tem que trabalhar, você tem que pagar a conta, não é? Aí você tem que também, tem que divertir, não é? Tem que passear, tem que tirar férias, não sei o que. Aí desse tudo aí sobra só um pedacinho que é para cuidar da parte espiritual. Você vai assim, hoje não. Centro, não chega, hoje está chovendo não. Né? Hoje está com calor, hoje está com frio, hoje não sei o que, hoje eu vou para o happy hour, e pronto. E aí você passa às vezes a reencarnação toda e não cuida da parte mais importante, que é a parte eterna, que é a parte espiritual. E passa a reencarnação inteira ali
num processo, quando chega no plano espiritual, haverá choro e ranger de dentes. O que é isso? É isso. Ai, o que eu fiz da minha vida? Só você fez o que você quis. Por quê? Você tem livre-arbítrio. Ah, mas então aí tem uma pergunta aqui interessante que a pessoa fala assim: então nós precisamos sofrer para chegar ao reino dos céus, como a rainha fala aqui? E aí a rainha, por causa que ela fala assim, o reino dos céus você tem que vir aqui, você tem que sofrer. Não tem que sofrer não, viu? Não é bem assim do jeito que está aqui não. Você não precisa de sofrer para chegar ao reino dos céus. Isso é opção. Olha só, por que você tem que sofrer para chegar no reino dos céus? Deus quer te punir? Se você não sofrer, você não chega aqui. Não. A gente sofre porque quer. Porque você pode aprender por outras vias. Deus nos dá duas estradas de aprendizado. Uma estrada que você vai aprender pelo amor, e a outra estrada você vai aprender pela dor. Uma da dor faz isso aqui e chega aqui. A do amor faz aqui e chega aqui também no mesmo lugar. Agora, qual que você quer seguir? É o livre-arbítrio seu. Você escolhe qual estrada que você quer. Não sei por que nós gostamos de escolher a estrada do dor. É opção. Não, eu não quero do amor. A do amor está cheia de pétalas ali, asfaltadinha, arrumadinha, arborizada. Não, eu quero é da dor. Cheia de pedras, abrolhos, espinhos, buracos. Aí você sai capotando daqui, capota dali, macho. Chega lá, tudo arrebentado. Mas chega. Chega também. Mas a gente, não sei por que escolhe só essa. Por que a gente não pode aprender pelo amor? Olha só. O Sr. João fala muito, e eu não esqueço disso de jeito nenhum, nas palestras que ele fazia lá há muito tempo atrás, que quando a gente vem passar por um processo de sofrimento aqui, na reencarnação, tá certo? Que a gente pode aprender sim pelo amor. Ou seja, você vem para poder fazer um processo de expiação. Você vai passar por um processo expiatório. Mas se no decorrer desse processo você aprendeu a lição, não há necessidade mais do sofrimento. O Sr. João, na época, fez uma analogia seguinte: você teria que vir, por exemplo, para passar por um câncer. Mas aí você aprendeu. Aí você pega ali uma gastrite, sabe como é que é? Ameniza. Porque a cura perispiritual está no sentimento. Ali. Né, como Luiz Gonzaga Pinheiro nos coloca, lá tem um livro bacana dele, que chama O Perispírito e Suas Modelações, como é que é o processo também ali. Então a gente pode mudar o nosso processo. Nós podemos reprogramar a nossa existência. Olha só, às vezes você vem na programação, porque como eu disse agora anteriormente, todo o nosso processo reencarnatório é programado. Tudo que você vai passar ali, é óbvio, levando em consideração o nosso livre-arbítrio no decorrer da nossa existência. Né? Você pode mudá-lo ali de acordo com o seu livre-arbítrio. Pode mudar. E você pode mudar para pior, olha só. Ou pode mudar para melhor. Aí está o livre-arbítrio que Deus nos concede. E Ele assim o respeita. Então você vem para passar por uma série de situações. Por uma série de privações ali, de provações, né, uma série de sofrimento, mas no decorrer dessa existência, você mudou a sua forma de agir e de pensar. Então você fez a sua reprogramação. Mas quem nos ensina isso é um espírito de grande escola, que o Sr. João também gosta muito dele, que é Hamed. Hamed, esse grande espírito, ditou um livro para o médium Francisco do Espírito Santo Neto. O livro que eu gostaria de sugerir a vocês, tem aí na biblioteca, podem pegar emprestado, ou na livraria, caso queiram, chama O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Esse livro é fantástico, meus queridos, fantástico. E Hamed, na sua lição primeira deste livro, intitulada Reprogramação, ele nos ensina que nós podemos reprogramar a nossa reencarnação. Olha só, tudo que a gente veio para passar, nós podemos mudar. Está lá nesse livro, nesse capítulo primeiro, nessa lição primeira, reprogramação. É mais ou menos assim. Hamed fala assim: nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu merecimento. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus recursos financeiros são coerentes com as tuas necessidades. Nem mais nem menos, mas o justo
para as tuas lutas terrenas. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Ele fala assim, portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. E ele ainda fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas, expulsas. Tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. E ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Olha só. E fala assim, busque o bem e viverás melhor. Então, Hamed nos ensina isso. É com essa lição e que eu despeço de todos vocês. Passamos o São João aqui agora também. Então, muita paz a todos, meus queridos. Que Jesus os abençoe. Aos nossos amigos internautas, o nosso grande abraço a cada um de vocês também. Extensivo a todos vocês e a todos os entes queridos. Muito obrigado, meus queridos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelas vibrações de amor que vocês passaram para nós e que só o Mestre, nosso querido Jesus, há de recompensá-los. Muito obrigado a todos vocês.